Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso canal Física com Krause, Física comigo aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí de hidrodinâmica. Na verdade, vamos resolver 3 exercícios do capítulo 14 do livro 2 do Halliday. Tá? Então, para quem está fazendo aí Física 2, ou para quem precisa dar uma relembrada em hidrodinâmica para fenômenos de transporte, então vamos resolver aí 3 exercícios. Tá? Então, vai ser uma rapidinha. Então veja só. Então, primeira questão, a questão 50 do capítulo 14 da 8ª edição do Halliday, que diz o seguinte: dois riachos se unem para formar um rio. Então, um dos riachos tem uma largura de 8,2 metros e uma profundidade de 3,4, e a velocidade da água nele é de 2,3. Um outro riacho tem 6,8 metros de largura e 3,2 metros de profundidade, e a água se movimenta a 2,6 metros por segundo. Então, eles desembocam num rio que tem uma largura de 10,5 metros e a velocidade da água é de 2,9 metros por segundo. Então, qual é a profundidade do rio? Então, uma coisa que a gente sabe, que a vazão que você vai ter nos dois riachos é a mesma vazão que vai chegar lá no rio. Então, como é que se resolve? Então, vamos acompanhar aqui o nosso trabalho. Então, fiz aqui o riacho 1, o riacho 2, e desembocando os dois aqui no rio. Então, os dados, largura 8,2, a profundidade, a cota aqui 3,4, a velocidade de 2,3. O outro com uma largura de 6,8, uma profundidade de 3,2 e uma velocidade de 2,6. O que nós sabemos é que a largura do rio é de 10,5 metros e que a velocidade da água aqui é de 2,9 metros por segundo. Então, vamos escrever aí, uma conservação aí, da vazão. Então, o que eu tenho? Que a vazão 1 mais a vazão 2 é a vazão que vai chegar lá no rio. E aí, lembrando da equação da continuidade, a fórmula da vazão é dada pela área vezes a velocidade. Então, área 1 vezes a velocidade 1, mais a área 2 vezes a velocidade 2, vai ser igual à área do rio, vezes a velocidade da água no rio. Então, nós temos lá a área 1, 8,2... Desculpe, a área é largura vezes profundidade, então nós temos aí a largura de 8,2 vezes 3,4 da profundidade, vezes 2,3 da velocidade, mais a área 2, quem é a área 2? É a largura de 6,8 vezes 3,2 da profundidade, vezes 2,6 da velocidade. E isso vai ser igual à área do rio, mas a área é o quê? É a largura vezes a profundidade, que é o que ele está pedindo, vezes 2,9, que é a velocidade da água no rio. Aí você faz a continha com a calculadora lá, bonitinho, Então vai dar 64,124, a vazão no riacho 1, mais 56,576, que é a vazão no riacho 2, e isso vai ser igual a 30,450 vezes a profundidade do rio. E aí você soma esses dois, passa esse 30,450 dividindo e você vai ter uma profundidade do rio de 3,96 metros. Então, uma questão bastante tranquila, uma questão bastante fácil, que dá para resolver tranquilamente aí pela equação da continuidade. Ok? Muito bem, vamos para outra questão. Diz assim, a água de um porão inundado é bombeada com uma velocidade de 5 metros por segundo através de uma mangueira de 1 centímetro de raio. A mangueira passa por uma janela 3 metros acima do nível da água. Qual é a potência da bomba? Bom, então vamos pensar o seguinte, primeiramente a gente vê que a velocidade ele tem metros por segundo, a altura da janela 3 metros e o raio da mangueira ali em centímetros. Então lembra de fazer a transformação correta ali, do centímetro para metro, divide por 100. E lembrando lá da física básica, qual é a potência da bomba? O que vai ser a potência? Vai ser a quantidade de energia necessária para ser transformada durante um intervalo de tempo. Então, vamos ver aqui. Veja lá. Então, nós temos a bomba aqui, um reservatório aqui onde está inundado. Colocamos a bombinha aqui e ela está jogando a água através da mangueira lá para fora, a uma velocidade de 5 metros por segundo. Essa mangueira tem um raio de 1 centímetro. E a altura da água até a janela são 3 metros. Bom, o que eu preciso saber? Eu preciso saber qual é a vazão de água. Então vamos calcular a vazão. Então a vazão é a área vezes a velocidade. Então a vazão vai ser πr2 vezes v. Então a vazão vai ser π vezes o raio, que é 10 na menos 2, que nós passamos para metros, ao quadrado, vezes a velocidade, que é 5. Isso aqui então vai dar
0,00157 metros cúbicos por segundo. Muito bem, mas lembra que quando a gente está trabalhando com energia, nós precisamos saber a massa. Então lembrando que massa é densidade vezes o volume, e a gente já sabe qual é o volume por segundo aqui, ó, né? Então nós sabemos que a densidade da água é aproximadamente 1000 kg por metro cúbico, e o volume de 0,00157 metros cúbicos. Bom, corta o metro cúbico, vai ficar somente quilogramas por segundo. Então você tem 1,57 kg por segundo sendo retirados desse poço, né, desse porão aí onde está inundado. Bom, como nós temos aí a água tendo que subir uma determinada altura e também sair com velocidade, então as energias que vão ser trabalhadas aí é a energia cinética e a energia potencial gravitacional. Tá? Então nós colocamos aí a massa em evidência, porque a energia cinética é mv² sobre 2, e energia potencial gravitacional é mgh. Então coloco a massa em evidência aqui em função do tempo, até porque eu tenho aqui 1,57 kg por segundo. Então eu tenho massa sobre tempo aqui. Tá? Bom, então potência vai ficar massa sobre tempo é 1,57, a velocidade 5 ao quadrado sobre 2, vezes a gravidade que é 9,8 e a altura, né, da janela que são 3 metros. E aí você de novo, né, joga na calculadora, resolve aqui a potência primeiro, resolve o produto, soma e depois multiplica aqui por 1,57. E você vai ter uma potência de 65,78 watts. Tá? Então é uma questão bastante legal, né, porque você utilizou a questão da equação da continuidade e usou também, né, as fórmulas da energia cinética e potencial para dar uma lembradinha nisso, né, de vez em quando. Então é sempre bom fazer algum tipo de exercício desse tipo para que você possa lembrar, né, dos conhecimentos passados. Bem, outra questão, né, diz lá assim, a água se move com uma velocidade de 5 metros por segundo em um cano com uma seção reta de 4 centímetros quadrados. A água desce gradualmente 10 metros, enquanto a seção reta aumenta para 8 centímetros quadrados. Qual é a velocidade da água depois da descida? Bom, se ele está te dando velocidade área e está te dando uma outra área e pede velocidade, equação da continuidade, já sabemos disso. Né? Então, letra A, com certeza, equação da continuidade. E letra B, se a pressão antes da descida é de 1,5 vezes 10 na quinta pascal, qual é a pressão depois da descida? Bom, se nós temos água em movimento, né, nós temos um fluido em movimento em alturas diferentes, isso nos remete à equação de Bernoulli. Tá? Então, não vamos esquecer que vamos ter que utilizar a equação de Bernoulli. Então, vamos lá. Como eu disse, primeiramente, né, você tem a vazão de água na seção 1 e a vazão de água logo mais abaixo na seção 2. Então você sabe que a área 1 são 4 centímetros quadrados, velocidade 1, 5 metros por segundo, a área 2, 8 centímetros quadrados, ele quer saber a velocidade 2. Então isso nos dá 2,5 metros por segundo, fazendo a continha aí honestamente. Repara que você tem aqui o 4 e o 8 em centímetros quadrados e a velocidade em metros por segundo. Como os dois lados da igualdade estão em centímetros quadrados, não há necessidade de fazer transformação. Você vai cortar e a resposta sai em metros por segundo. Então, sem muitas dores de cabeça para isso, ok? Bom, e no caso da letra B, que ele quer saber a pressão lá embaixo, vamos ver o que acontece. Lembra lá da equação de Bernoulli, né? Você tem aqui a pressão estática mais a pressão dinâmica, no trecho 1, é igual à pressão estática mais a pressão dinâmica no trecho 2. Bom, vamos lembrar que no primeiro caso, a água encontra-se a 10 metros de altura. Então, nós vamos colocar aqui, né, no ρgh1, ó, a altura de 10 metros. Então, nós tínhamos uma pressão de 1,5 vezes 10 na quinta, a densidade da água é 1000, gravidade 9,8 e a altura que a água está 10 metros. Ela vem com uma velocidade de 5 metros por segundo, né, densidade 1000 sobre 2. Isso é igual à pressão 2, que vai ser lá embaixo, né, então já quer saber o que está acontecendo lá embaixo. E lá embaixo, se desceu 10 metros, nós vamos considerar o nível da água, então 0. Né? E isso é mais 1000 vezes a velocidade lá embaixo de 2,5 ao quadrado sobre 2. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos somar tudo que está de um lado da igualdade, e esse termo aqui, ó, que está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então ficou lá 1,5 vezes 10 na quinta, 9,8 vezes 10 na quarta, né? 1000 vezes 5 ao quadrado sobre 2 dá 12.500, e esse 6,25 aqui vezes 1000 sobre 2 vai dar 3.125. Então, fazendo a continha aqui de novo, você vai encontrar a pressão lá embaixo de 2,57 vezes 10 na quinta pascal. Ok, pessoal? Então é isso aí. Né? Valeu, obrigado aí pela sua atenção, né? E até mais ver, se Deus quiser, porque foi um privilégio
ter estado com você. Valeu!